O analfabeto, ele é facultativo. Agora, se ele aprender a ler e escrever, ele tem que tirar o título de eleitor. Entendeu? Não é uma vez analfabeto, sempre está liberado para votar. Não é isso. Se ele foi analfabeto e com 38 anos de idade ele se alfabetizou, ele tem que tirar o título de eleitor. Entendeu? Porque a situação dele de analfabeto deixou de existir. Tá bom? Os maiores de 18 anos, aqui tem uma regra que vocês vão ver quando vocês aprofundarem os estudos, na Lei 9.504, que na verdade esse maior de 18 anos traz um problema. O que você vai pensar maior de 18? 18 anos em um dia ou 19 anos? 19, né? Então, 18 anos em um dia. E aí, olha só o problema. Olha a polêmica, né? Porque para 70 anos, o voto já é facultativo aos maiores de 70 anos. Você falaria o quê? 70 em um dia ou 71? Viu? Tá pensando. É o problema. Para 70 anos, é 70 anos em um dia. Para 18 anos, é 19. Se você passar uma eleição com 18 anos sem votar, não tendo o título, tá? Se você não tirou o título e passou uma eleição, você não gera uma multa para você. Porque pelo sistema da Justiça Eleitoral, ninguém consegue explicar isso direito, na 9.504 tem a seguinte regra: aquele que completar 18 anos antes de 151 dias antes da eleição, que é o prazo quando fecha o cadastro, não vai incidir em multa se não conseguir tirar o título nesse período e tirar antes da eleição seguinte. Então, vamos fazer uma conta aqui matemática, né? O jovem fez 18 anos em agosto. Pela regra da Lei 9.504, o cadastro fecha 151 dias antes da eleição. É mais uma questão que é contra o código, tá, gente? Se você ler o Código Eleitoral, lá vai falar 100 dias. Não existe mais isso. A Lei 9.504 é posterior ao Código Eleitoral e revogou essa parte de 100 dias. Vale a 9.504. Então, 151 dias antes, fecha o nosso cadastro. Isso cai mais ou menos no início de maio. Hoje, esse ano caiu dia 4, né? 4/5. Fechou o cadastro. A pessoa fez 18 anos aqui, vamos dizer dia 10 de agosto. Aqui ele tinha 17, o voto para ele não era obrigatório, nem o alistamento. Então ele passou, a eleição foi no dia 2 de outubro, né? 2/10. Ele passou, fez 18 anos, passou a eleição com 18. O que está ali? O alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Se você pensar em 18 em um dia, ele era obrigatório votar aqui. Só que ele não tirou o título aqui, porque ele fez 18 só aqui dentro. Aí quando for lá, aqui eu vou botar 2016 para vocês visualizarem. Quando chegar lá em 4 de 2018, ele já vai ter feito 18 em 2016, 19 em 2017, 20 em 2018. Então ele vai chegar no dia 10 de agosto de 2018 com 20 anos. Aí se ele passar, ele já está impedido. Entendeu? Se ele fizesse 18 anos antes, também não daria problema, porque ele está passando com 18 anos. O negócio é, você não pode passar com 19. Se ele fez 18 anos lá atrás e aqui tem uma eleição suplementar, por exemplo, vamos dizer que tem uma eleição suplementar aqui, quando ele já tem 19 anos, ele tem que tirar o título de eleitor antes de fechar esse cadastro. Entendeu? E daí ninguém consegue se entender por quê. Para 70 anos é 71 dias e para se alistar é 18, é 19. Entendeu? Mas, pode falar. Eu entendo que não é possível porque esse espaço que é entre o primeiro e o segundo turno não se permite título de eleitor. Né? Então. Como é que ele iria poder tirar o título de eleitor se não se permite? Não, então. Esse seu raciocínio, só falar para o pessoal em casa, né? Ela entende que não caberia porque o cadastro fecha 151 dias antes da eleição. Eu concordo com você quando ele faz o aniversário aqui. E quando ele faz o aniversário aqui? 1º de maio. Ele fez 18 aqui, dia 1º de maio. Ele passou 18 na eleição também. Não vai gerar multa para ele. Por que esse rapaz aqui não tirou o título? Ele tinha toda a oportunidade. Ele teve desde os 16 anos até dia 4 de maio, quando ele já tinha 18, para tirar o título de eleitor. Por que esse aqui não vai ser penalizado? Esse aqui eu entendo, porque cai no seu raciocínio. Ele completou 18 anos, a obrigação para ele só
só se materializou no momento em que a Justiça Eleitoral, por força de lei, não podia tirar o título dele. E aí ele não pode ser penalizado quando ele não deu causa ao atraso. E esse aqui? Olha o problema. Entendeu? Não dá para entender. A gente só consegue compreender isso com base na Lei 9.504, que fala sobre a aplicação de multa. Só que, se você olhar a Lei 9.504 sobre a aplicação de multa e confrontar ela com a Constituição Eleitoral, com a Constituição da República, você não vai entender por que a Constituição fala de 70 anos e um dia, a pessoa com 70 anos e um dia já está com voto facultativo, ele não precisa fazer 71, e porque no caso de 18, a Lei 9.504 falou de 19. Não dá para entender. É um aparente conflito entre normas que, na interpretação da Constituição, você tem dois tratamentos diferentes para dois institutos que, em princípio, seriam iguais. Tá bom? Estou falando alguma besteira, ô Beto? Qualquer coisa me corrige aí. Então você fala assim, maior ou igual a 70 não, é maior que 70. Maior, 70 em um dia. em tese é isso, entendeu? Mas não tem no dia. Normalmente não tem, porque quando você fez 70, no segundo que você fez 70 já é maior, entendeu? Se você pegasse assim, a pessoa que fez 70 anos, e pelo Código Civil, os 70 anos é no primeiro minuto do dia que você fez, e não na hora. É o dia da eleição. Ele é facultado, porque ele é 70, porque se ele fez 70 anos no dia da eleição, ele já tem 70 anos pela lei civil a 0 hora do dia que ele fez 70, e não, por exemplo, meio-dia. Eu nasci meio-dia, então, pelos astros lunares, pelo meu mapa astral, eu só faço 70 anos meio-dia. Não. Para a lei civil, é maior ou igual a 70, entendeu? Que é diferente dos 18 anos. O que é importante é frisar essa diferença. Então, se ele fez 70 anos no dia da eleição, quando deu meia-noite e 1, ele tem 70 anos e 1 minuto. Então, ele já é maior que 70. Entendeu? Você só é 70 anos à meia-noite. Tá bom? Então, essa regra aí de ser obrigatório para a partir dos 19 anos, ela... Não. Grava obrigatório, letra de lei, 18. Eu só quero que vocês entendam que pode cair a Lei 9.504 no concurso, e a Lei 9.504, se falar de multa, ela vai falar multa 18 anos, multa 19, multa 20. A regra da Lei 9.504 é que a multa só vai ser aplicada a essa pessoa se ela passou a eleição com 19. Entendeu? Porque, por exemplo, a pessoa que chegou com 18 anos e 11 meses no cartório eleitoral para tirar o título de eleitor, ele não vai ser multado. Se ele chegou com 19, a gente vai ter que ver se esse 19 foi passado ou não uma eleição, entendeu? O que muda é isso. Entendeu? Isso, é só para inferir a multa. Para concurso, em relação à Constituição, é letra de lei, é 18. São maiores de 18. Ele não vai entrar nessa discussão se é acima de 19. O 19 vai entrar quando cair a Lei 9.504. Só para aferição de multa. Tá bom? Maior de 70 anos, Rio Card, né? Maior de 16 e menor de 18. Os maiores de 16 e menor de 18, vocês têm que tomar atenção com uma exceção em relação ao ano da eleição. Também é letra de lei. No ano da eleição, o jovem que tem ainda 15 anos, mas vai fazer 16 antes da eleição, ele pode, no ano da eleição, tirar o título de eleitor. Entendeu? A regra é essa. Só vou falar devagar agora, assim. A pessoa tem 15 anos. Ela fez 15 anos em dezembro do ano passado, né? Vamos botar com data, né? Desse ano 2016. Ela fez 15 anos em dezembro de 2015. Se ela for no cartório eleitoral em dezembro, ela não pode tirar o título de eleitor, mesmo ela fazendo 16 antes da eleição. Mas a lei abre uma faculdade para ela de, em janeiro, ela ainda tem 15 anos, ela vai fazer aniversário em agosto, mesmo exemplo daqui, vai fazer aniversário em agosto. No ano da eleição, ela pode tirar o título de eleitor, porque o direito dela de votar, ainda que facultado, gera no dia da eleição. Então, no dia da eleição, ele vai ter 16 anos. Então, se ele tem 16 anos, ele pode votar. Para evitar que a pessoa caia nesse espaço aqui que não pode tirar o título, se ele vier antes, ele pode fazer. Porque senão, vamos pensar a lógica, né? Não, é facultado aos 16, então eu só posso tirar o título aos 16 anos. Se ele fizer 16 anos aqui, a gente vai estar restringindo o direito de voto dele. Porque se ele fizer 16 anos dia 10 de agosto, o nosso cadastro da Justiça Eleitoral já vai estar fechado. Então, você não pode restringir o direito dessa pessoa, o direito constitucional. Então, você tem que
fazer o título dela antes do fechamento de cadastro. Mas aí a exceção da lei é que esse requerimento, é só o requerer a Justiça Eleitoral, tem que ser no ano da eleição. Não pode ser em data anterior. Tá bom? Vamos lá. Não pode alistar-se eleitor os estrangeiros e, durante o período do serviço militar, os conscritos. O estrangeiro, é aquilo que eu já falei para vocês, tem uma exceção que a própria Constituição diz, que são os portugueses que têm equiparação de direitos aos brasileiros, direitos políticos. E aí tem todo um procedimento em relação ao Ministério da Justiça, ele tem que comprovar que vai perder os direitos políticos em Portugal, aí ele passa a exercer os direitos políticos aqui. O Estatuto, né, é o Tratado da Amizade, que o Brasil firmou com Portugal. Ele pode exercer direitos civis e políticos, não é obrigatório ser os políticos, ele pode exercer só os civis. Ele pode ter direitos civis aqui, como um brasileiro normal, e não votar, ele não é obrigatório. Se ele optar em votar aqui no Brasil, ele perde automaticamente os direitos políticos em Portugal. É a mesma coisa do brasileiro. O brasileiro está lá em Portugal. Ele quer votar lá. Já vive lá, tem 10, 20 anos. Quer votar lá? Ele pode votar lá. Ele vai ter automaticamente os direitos políticos dele suspensos aqui no Brasil. Entendeu? Porque ele optou por lá. Você não pode manter os dois. Você só pode manter os direitos políticos, e aí é um erro que as pessoas cometem, quando tem dupla nacionalidade. Eu sou português e brasileiro. Eu posso votar lá e cá. Eu sou português e americano. Eu posso votar lá e cá. O que acontece é que as pessoas misturam um pouco o direito constitucional com o eleitoral no seguinte sentido. Lá no constitucional vocês vão ver que aquela pessoa que optou por uma segunda nacionalidade por livre e espontânea vontade, ela perde a brasileira. Só que isso não é a regra, porque normalmente ela tem essa segunda nacionalidade, primeiro, por questão sanguínea. Então, já é da família dela. Os países que aceitam o will sanguíneo, né, que a nacionalidade vem do sangue, a família dela traz. Às vezes ela nunca foi para aquele país, mas a família dela, os descendentes dela são da origem daquele país, e a lei daquele país dá essa nacionalidade automaticamente para ela. Então ela não poderia ser punida perdendo a nacionalidade brasileira. E a outra forma de manter as duas nacionalidades é quando ele vai exercer algum direito naquele país onde ele mora. Um direito trabalhista, um direito civil. Então, para ele exercer determinado direito, o país onde ele está exige a nacionalidade. E aí ele também não pode ser punido. Eu vou tirar a nacionalidade brasileira dele porque ele vai adquirir, por exemplo, a americana. Só que ele adquiriu a americana para trabalhar nos Estados Unidos, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá, gente? Não necessariamente a lei americana cria essa regra. Então, para ele trabalhar nos Estados Unidos, a lei americana, por exemplo, exigiria a nacionalidade americana. Aí ele vai, entra com todo o procedimento e consegue. Aí ele perderia a brasileira? Isso não tem justiça nisso. Então, a Constituição cria essas duas exceções. Então, você pode votar em dois lugares. Eu tenho amigos, assim, o Beto conhece também, a gente tem amigos que votam nos Estados Unidos e votam na Itália. Renata, ela vota na Itália e vota no Brasil. Ela tem dupla nacionalidade, normal. E o conscrito? O conscrito, quem já foi conscrito aqui? Lá, viu? Nosso cameraman foi conscrito. Conscrito, regra geral, é aquele que presta o serviço militar obrigatório. É o homem, o jovem de 18 anos, que tem, no ano em que completa 18 anos, ir ao quartel de Forças Armadas fazer aquele alistamento militar obrigatório. Mas não só isso. Se vocês se aprofundarem mais, só a título de curiosidade, o conscrito tem algumas escolas militares que o primeiro ano da escola militar também é conscrição, que a pessoa não vai para o serviço militar obrigatório, aí atrasa, né? Porque está na escola, aí a escola militar suspende esse serviço militar obrigatório, condicionado à atividade acadêmica. Ou os cursos de formação. Não sei se vocês conhecem aquele CPOR que tem na Avenida Brasil, que é o curso preparatório para oficiais da reserva. Alguns cargos da reserva, o primeiro ano deles também é considerado conscrição, pela lei do serviço militar. Então, um oficial dentista, um oficial médico, ele faz esse curso de formação da reserva, e aí aquele primeiro ano dele, ele é conscrito. Entendeu? Mas, em regra, o que cai na prova é a letra seca da lei, é o conscrito, que é, pra gente, a regra geral, 99% dos casos, é o jovem de 18 anos, que, durante o serviço militar, ele não pode tirar o título de eleitor. Se ele tem o título, vamos dizer que ele tirou com 16 anos de idade. Quando ele chegar aos 18 e for conscrito, o título dele fica suspenso, os direitos políticos dele ficam suspensos e ele não vai poder votar. Entendeu? Aí vocês vão me perguntar, por que isso?
porque o constituinte originário assim o quis. Tem algumas teorias históricas, sociais sobre a questão da conscrição, sobre questão de hierarquia, sobre os conscritos serem praças e poderem ser manipulados pelos oficiais superiores. Eu acho mais que foi uma opção do constituinte originário. Não tento buscar uma origem dessa questão, não. Mas a maioria das pessoas que tentam buscar isso dizem que é a questão da influência dos praças serem influenciados demais pelos superiores hierárquicos dentro da questão militar. Mas o parágrafo ele fala que não vai poder se alistar. Isso envolve, inclusive... Esse é o problema. Hoje, a legislação, os sistemas da justiça eleitoral entendem que o alistar e o votar estão juntos. Nesse parágrafo aqui, o texto da lei ele não vai alistar-se, mas ele fica com os direitos políticos suspensos nesse período. Entendeu? Há doutrinadores que defendem que isso é um absurdo. É a mesma questão, vocês vão ver mais à frente. A pessoa que é condenada criminalmente, com trânsito em julgado, ela tem os direitos políticos suspensos. E aí você tem um conflito porque quando a pessoa sai e cumpre, vamos dizer que ela tem 10 anos, ela saiu com 6 anos, ela está em liberdade condicional. O efeito penal ainda não acabou, só acaba com os 10 anos. Então ela continua com os direitos políticos suspensos. Só que tem a lei de execuções penais que obriga que uma das condições para a pessoa ter liberdade condicional, liberdade condicional, é ter um trabalho. É trabalhar, buscar algum ganho financeiro para evitar que volte a delinquir. E aí o que acontece? Ele vai à justiça eleitoral requerer o título de eleitor. Não pode. Porque como ele está com os direitos políticos suspensos, ele não pode fazer qualquer operação cadastral. Vocês vão ver no Código Eleitoral que fala, e na Resolução 21.538, vocês veem os critérios para essa pessoa fazer uma operação cadastral, né? Fazer alistamento, revisão, transferência e segunda via. A pessoa, uma delas está no pleno gozo dos direitos políticos. E esse pleno gozo não pode estar suspenso. Então ele não pode nem ter o documento. Vamos dizer que eu já tenho um título de eleitor, fui preso, eu me livre, né? Não, vou botar o Beto, né? O Beto tem o título de eleitor, foi preso, transitou em julgado, direitos políticos suspensos. Aí ele sai em liberdade condicional, ele quer ter o documento só, para apresentar no trabalho. Ele não vai poder tirar esse documento, porque hoje a legislação proíbe. Porque ele não está no pleno gozo de direitos políticos, que para fins eleitorais é quando acabar o efeito penal total. Então a liberdade, o sursi, a liberdade condicional, ainda não acabou os efeitos penais. Tá bom? Então ele continua, apesar do texto da lei falar só em alistar-se. Há doutrinadores que criticam justamente com base nisso, que a Constituição fala em alistar, que a gente estaria extrapolando a questão dele poder votar, ou ele poder... Votar seria só em liberdade condicional, porque se ele estiver preso não tem como, a gente não tem, porque os direitos dele políticos estão suspensos. Hoje a gente tem eleição só para preso provisório, porque ou ele está em prisão preventiva, e aí ele não teve os direitos políticos dele suspensos, porque ainda não teve uma decisão condenatória com trânsito em julgado. Tá bom? Aí aqui são as condições de elegibilidade, né? Trabalhando naquela questão do sufrágio, em relação a você poder se candidatar. Condição de elegibilidade e causa de inelegibilidade causa uma confusão em relação às pessoas, em relação à diferenciação delas. Condições de elegibilidade são requisitos que você tem para exercer um direito. Causa de inelegibilidade são situações fáticas que impedem que você exerça esse direito. É como se fosse um cabo de guerra. Você tem que ter as duas coisas indo para o mesmo sentido. Se você tiver uma e não tiver a outra, dá um exemplo, por exemplo, de carteira de habilitação, né? Você tem que ser maior de 18 anos para tirar a carteira de habilitação. Quando você tem 18 anos, você pode dirigir? Não. Você pode diferenciar sim. O ter 18 anos para a carteira de habilitação é uma condição de elegibilidade. Você tem 18, então você pode se candidatar. Mas você tem algum tipo de deficiência visual, que você é cego. Você vai poder ter uma carteira de motorista? Não. Então, a cegueira é uma causa de inelegibilidade. É uma situação fática que impede você exercer um direito que, em tese, você teria os requisitos.
Então, você tem, para se candidatar ao todo, você tem que preencher todos os requisitos de elegibilidade e não ter nenhuma condição de inelegibilidade que vá ferir a sua situação. Então, eu trouxe aqui para vocês a nacionalidade brasileira, aquilo que eu falei para vocês. Aqui a exceção é o português, que poderia fazer. E essa nacionalidade brasileira é tanto nato quanto naturalizada. Então, o naturalizado não tem qualquer distinção para exercer cargo político no país. A restrição dele, que a própria Constituição traz, é exercer os cargos que seguem a linha sucessória do presidente. Entendeu? Então, ele pode ser senador. E isso cai muito em pegadinha. Porque eles falam assim, fulano não pode ser senador porque é cargo privativo de brasileiro. Não, cargo privativo de brasileiro nato é presidente do Senado, é presidente da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados. Então, não adianta tentar fazer um bolo porque tem que dividir. Nacionalidade brasileira, você pode para ser candidato, mas não é obrigatório ser brasileiro nato ou naturalizado, só para presidente da República. Isso aqui, você leria brasileiro nato só para presidente da República. Qualquer outro é nato ou naturalizado. O pleno exercício de direito político, aqui é o que eu falei sobre a suspensão de direito político. A gente vai ver mais na frente que a gente tem causas de perda e suspensão de direito político, que a doutrina tenta classificar, mas é uma confusão só, que é da Constituição passada replica. O pleno exercício de direitos políticos pressupõe você quite Código Eleitoral, ou seja, você vem votando, você foi mesário e compareceu normalmente. Se você foi candidato, você prestou contas com a Justiça Eleitoral da sua candidatura, porque essas três questões influenciam a quitação eleitoral. Além disso, você não ser condenado criminalmente, você não ter perdido a nacionalidade brasileira, você não ser absolutamente incapaz, que mudou agora recentemente, vocês têm que tomar cuidado com isso, que pode ser uma mistura de questões, né? Principalmente o CESP gosta de fazer muito isso, misturar os direitos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência recentemente mudou, quem já está avançado aí no direito civil tem que dar uma revisada nisso, mudou a questão da capacidade. Então, antigamente, as pessoas de 16 a 18 anos eram consideradas relativamente capazes e os menores de 16 absolutamente. E toda aquela pessoa que tinha alguma moléstia grave, né, tinha algum problema mental, independente da idade, era considerado incapaz também. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso acabou. Hoje, o absolutamente capaz é só o menor de 16. O resto, todo mundo capaz. O que vai acontecer é que, para determinados atos, aquela capacidade vai ser relativizada com um termo de curatela ou com uma tomada de decisão apoiada. Então, isso mudou um pouquinho em relação e interfere um pouco no direito eleitoral. O alistamento eleitoral, no prazo de 1 ano, a Constituição fala só em alistamento. O ano está na Lei 9.504. Vocês podem ver que, assim, na forma da lei, tá vendo? É uma norma de eficácia limitada. Ela precisa de uma lei regulamentando. Vocês vão ver que isso acontece na inelegibilidade também, que a gente tem a Lei 6490. Na Lei das Eleições também traz algumas coisas sobre isso. O alistamento eleitoral 1 ano antes, e aí vocês têm que tomar cuidado que o alistamento eleitoral é 1 ano antes da eleição. Eu já vi questões em prova falando que esse domicílio eleitoral, esse alistamento ou domicílio eleitoral também, são 1 ano antes do registro de candidaturas, porque eles tentam misturar as datas. O registro de candidaturas ele acaba em agosto, na nova legislação, e aí você traria 1 ano antes. Não é isso, é 1 ano da eleição. Então você pega o último dia da eleição, eles normalmente não dão datas, eles só falam o texto legal mesmo 1 ano antes. Pegou a eleição, no caso dia 2 de outubro. Ele teria que estar na circunscrição até 2 de outubro de 2015, para ser candidato na eleição passada. O domicílio eleitoral na circunscrição é igualzinho. Você tem que estar. E na circunscrição do domicílio eleitoral é com a inscrição. Não adianta você se mudou para o município. Chegou lá, falou, não, eu já tenho domicílio aqui, eu vim para cá 1 ano. Não adianta, você tem que ter domicílio eleitoral. Então você tem que transferir a sua inscrição eleitoral 1 ano antes para aquele município. Não adianta você depois tentar no registro de candidatura comprovar que já mora naquele município 10 anos. Se a sua inscrição eleitoral não é daquele município há 1 ano, não adianta, você não vai poder ser candidato naquele município. Mesmo que você tenha 10 anos já morando no município. Tá bom? Filiação partidária. Eu marquei aqui de vermelho para chamar a atenção de quem já está estudando há mais tempo. Em legislações antigas, em livros antigos, o prazo era de 1 ano. Essa mudança foi recente
ela foi agora da Lei 165 de 2015. Então, é um ponto que pode cair em prova, porque era 1 ano, passou para 6, ele reduziu o prazo de filiação partidária por 6 meses. Em princípio, seria para facilitar a mudança de partidos políticos, para você ter um menor tempo, porque antigamente, como era 1 ano antes, as situações todas de coligação, todas se a pessoa vai ser candidata ou não, por qual partido ou não, tinha que ser definido em outubro do ano anterior. Então era um tempo muito grande para as coisas ainda estarem meio nebulosas, a pessoa ainda não sabia se ia ter condições, se ia ter legenda num determinado partido ou não. Veio a reforma eleitoral e mudou para 6 meses. Tudo que está entre parênteses, gente, não está na Constituição, tá? Isso aqui foi eu só trazendo um lembrete para vocês, porque como não é matéria desse nosso aulão, essas leis especiais, ela vai estar na lei especial. Então, quem está lendo a lei especial, antiga, 1 ano, pega o código novo, pega a lei nova lá no site do Planalto, já está 6 meses, tá bom? O partido ainda pode colocar 1 ano e meio no estatuto, mexer? Isso é uma briga porque Vai interferir? Isso. A lei diz o seguinte, que o partido político pode criar outros prazos maiores do que a lei fala. Há uma briga, porque esse ano aconteceu, porque acontece, como a lei mudou em outubro, os partidos políticos esqueceram de alterar os estatutos. Então, a maioria dos estatutos seguia a lei, ou seja, era tudo 1 ano antes. Quando mudou para 6 meses, se você ler essa frase, né, dizendo que o partido pode criar situações maiores e o partido não mudou, qual é o prazo de filiação partidária? O que está no estatuto é 1 ano e o que está na lei é 6 meses. Há doutrinadores que defendem que o estatuto pode criar esse aumento de filiação partidária para 1 ano. Há outros que não, ainda não pegam um caso concreto. Na lei, são 6 meses e tem essa faculdade do partido político. Eu acho que eles não vão pegar essa faculdade do partido político porque há ainda uma discussão jurisprudencial. Porque você iria tirar hoje, a gente teve alguns partidos que não mudaram. E aí o TSE entendeu que o não mudar foi só porque todos seguiam a lei e ao mudar a lei esqueceram de mudar os seus estatutos. Então não foi uma liberalidade do partido, não, eu quero deixar 1 ano porque aqui eu quero que a pessoa tenha mais fidelidade partidária que no outro partido. Não, foi só por um esquecimento. E aí há uma discussão sobre isso. Já teve 2 artigos que eu já cheguei a ler sobre isso, que entendem, e eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, é só uma questão acadêmica, que o partido político, ao criar uma situação maior, seria só para ele disputar internamente. Mas uma vez escolhidos os nomes internos, por exemplo, numa prévia, né, como acontece muito nos Estados Unidos. Se internamente tivesse, para concorrer à prévia, tivesse uma exigência maior, ele teria que seguir essa exigência. Agora, uma vez escolhido, ele teria que todo mundo submeter à lei, e não ao estatuto partidário, porque o estatuto partidário é uma norma de direito privado. Vocês vão ver que o partido político é uma associação privada. Mudou a lei de 79, antigamente dizia que o partido era de ente público, e com a lei nova, na lei 9.096, passou para ente privado. Então, há ainda uma nebulosidade. Então, eu quero que vocês guardem. Primeiro, 6 meses. E segundo, que o partido pode criar prazos diferenciados. E essa é a letra da lei. Então, essa discussão doutrinária é só discussão, não vai cair na prova que eles não são malucos de fazer isso. Quem estiver fazendo para analista, principalmente da área jurídica, né, pode até que caia alguma coisa que você vai ter que discutir isso. Mas acho pouco provável, acho que eles vão cair na letra da lei porque isso ainda não foi objeto de discussão no TSE. Vamos dar um intervalo agora? Quando eu voltar a gente vai para a idade mínima? Tá bom, gente.